A falta de provas para esta ilha supostamente submersa no mar não impediu que as pessoas continuassem a procurá-la, algumas até insistindo que os arqueólogos estavam escondendo do público provas da cidade perdida. O mito de Atlântida é um antigo mito grego que surgiu por meio de escritos realizados pelo filósofo Platão no século IV a.C. Esse mito fala de uma grande civilização que se desenvolveu em uma ilha nas proximidades da Península Ibérica, 9.000 anos antes do tempo do legislador grego chamado Solon. Essa civilização era marcada por um notável desenvolvimento tecnológico, possuindo muitas riquezas naturais, um grande exército e uma população expressiva. A Atlântida era considerada território pertencente ao deus grego Poseidon, que iniciou uma guerra contra Atenas, foi derrotado e um terremoto atingiu a ilha, fazendo com que afundasse no oceano. Mas será que a Atlântida realmente existiu? Então por que ela ainda não foi encontrada? Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like, vem comigo que no caminho eu te explico. O mito que foi originado na Grécia conta a história de Atlântida e os detalhes acerca de uma civilização antiga que possuía um padrão tecnológico e civilizatório extremamente avançado. Essa civilização teria se desenvolvido em uma ilha e ficado conhecida por travar guerras imperialistas contra diferentes povos. Ela deixou de existir quando terremotos abalaram a ilha, fazendo com que ela afundasse no oceano. Foi mencionado pela primeira vez por Platão em dois textos escritos por ele no século IV a.C. Esses textos teriam feito com que Atlântida se tornasse um mito bastante difundido na cultura grega. O mito caiu em esquecimento durante a Idade Média, sendo resgatado a partir da Idade Moderna. Os dois textos de Platão trazem dois diálogos realizados por Timeu e Crítia, personagens que narram uma história que se relacionava com a história de Atenas na antiguidade. Timeu e Crítias contam a lenda que Solon, o legislador que viveu entre os séculos 7 e 6 a.C., ouviu de um sacerdote egípcio. Ela narra um feito que teria acontecido 9.000 anos antes do tempo de Solon. Esse acontecimento teria sido uma guerra entre os atenienses e o povo atlante, motivada pelo interesse de Atlântida de expandir-se pela Europa e Ásia. A menção desse mito por Platão levou a uma série de especulações na antiguidade. Naquele tempo, existiam vários intelectuais que acreditavam na existência de Atlântida, enquanto outros consideravam que era tudo uma lenda. O mito relacionado à Atlântida foi praticamente esquecido durante a Idade Média, mas resgatado a partir da Idade Moderna, servindo de influência para livros. Primeiramente, dizia-se que a ilha ficava nas proximidades do Estreito de Gibraltar, que separa o Marrocos da Península Ibérica. O local é mencionado como Pilares de Hércules e era definido como lugar em que acabava o Mediterrâneo e começava o Oceano Atlântico. Também diz que a ilha era maior que a junção das terras da Líbia e da Ásia, entendida pelos gregos como a extensão territorial que ia do Egito até a Helesponto. Além disso, Atlântida formava um império que estendia os seus domínios para os continentes europeu e asiático. Ela era marcada pela prosperidade e por um grande desenvolvimento tecnológico. Era montanhosa, mas possuía planícies centralizadas que eram conhecidas por seus solos férteis. Além disso, o solo atlântico possuía todos os recursos que eram necessários para garantir a sobrevivência do seu povo. O estilo de vida dos atlantes era marcado por sua engenhosidade e os seus campos eram conhecidos por ter um ótimo sistema de irrigação. Havia uma grande riqueza de árvores, todos os tipos de metais, os alimentos eram abundantes e havia enorme diversidade de animais. Essa grande quantidade de recursos permitia aos atlantes ter um império próspero. Outro destaque é o fato de que as cidades atlantes eram bem construídas e possuíam uma boa arquitetura. O
O mito grego narra que as cidades atlantes possuíam grandes templos, canais de irrigação, grandes muralhas que protegiam as cidades, além de portões, pontos, túneis e inúmeras obras construídas com bronze, ouro e marfim. Havia grandes portos que abrigavam inúmeros navios de guerra, casas de banho, academias, jockeys club, entre outras estruturas. Atlântida possuía um grande exército que poderia chegar a comportar uma tropa formada por 10.000 carros de guerra. Esse enorme poderio militar causou um grande desejo por conquistas, poder e expansão. Já no campo da religião, os mitos gregos contam que a Atlântida era domínio de Poseidon, deus dos mares para os gregos. No centro de Atlântida havia um grande templo em homenagem a esse deus, e os rituais religiosos dos atlantes eram marcados por práticas como orações, preces e sacrifícios de touros. O mito grego conta que a ilha de Atlântida foi tomada pela ganância e o desejo de poder, dando início a uma série de guerras imperialistas que a levou a partir para conquistas de inúmeros territórios. Uma dessas guerras teria sido contra Atenas, e a resistência da população ateniense fez com que os atlantes fossem derrotados no conflito. A resistência ateniense foi enorme, porque por onde os atlantes passavam, escravizavam os povos conquistados. Os atenienses, então, estavam lutando pela própria liberdade. Os gregos venceram essa guerra contra a Atlântida e conseguiram também libertar as outras terras sob o domínio atlante. O mito conta que após isso, Zeus, o deus supremo da cosmologia grega, decidiu punir a Atlântida. Ele teria se incomodado com a sede de poder dos atlantes e por isso se voltou contra a ilha. O texto platônico não narra qual a decisão tomada por Zeus para punir a Atlântida, mas fala que a ilha foi abatida por um grande terremoto, sendo engolida pelo mar. Todos os seus habitantes morreram nesse evento. Mas afinal, a ilha de Atlântida realmente existiu? Inúmeros estudos já foram realizados sobre a possível localização de Atlântida, mas como uma narrativa fictícia, a historiografia trata a Atlântida como um mito e a entende apenas como uma lenda. Mas e você? O que acha?